Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, dando continuidade às nossas dicas de organização do Poder Judiciário para o concurso do Oficial de Justiça, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos falar sobre autonomias do Poder Judiciário. Vamos entender como que o Judiciário, então, está organizado dentro do contexto da nossa Constituição em termos de autonomias. Vamos novamente acessar o nosso organograma para entender essa diferenciação em termos de autonomias do Poder Judiciário. Então, vejamos. A mesma estrutura de Poder Judiciário que nós estamos trabalhando até agora. Só que agora nós só temos duas cores. Estão vendo que nós temos só a cor amarela e a cor marrom? Por quê? Porque a organização do Poder Judiciário, ela é parte mantida pela União e parte mantida pelos Estados. Nós não temos manutenção do Poder Judiciário, nem pelos municípios e nem pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Tá? No Distrito Federal, o Judiciário é organizado como se o Estado fosse, mas é mantido pela União. Então, o cuidado que nós vamos ter que ter, se nós estivermos falando de Tribunal de Justiça, do Distrito Federal, é que lá no Distrito Federal, o Tribunal de Justiça e os juízes de direito, eles são mantidos pela União, então eles vão estar na corzinha amarela, mas eles vão ter o critério de organização dos estados. Tá? Então, como nós não estamos fazendo concurso para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e sim para o Rio Grande do Sul, a nossa estrutura é então de Tribunal de Justiça e juízes mantidos pela estrutura de estados, certo? Então, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, todos os tribunais superiores, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Justiça Militar mantida pela União, são, então, todas mantidas pela União. Justiça Militar, que julga os crimes militares das Forças Armadas. Essa estrutura é mantida com recursos da União. Já a Justiça Militar, que são os policiais militares, o Juizado Especial, o Tribunal do Júri, a Justiça, Juiz de Direito e Tribunal de Justiça, são, então, mantidos pelo Estado. Então, essa é a divisão que nós temos em termos de manutenção. Então, quando a gente fala de autonomias, que é o artigo 99 da Constituição Federal, aí o estudo do nosso organograma é dessa maneira. Então, o artigo 99 vai nos deixar bem claro que o Judiciário tem autonomia administrativa e autonomia financeira. Estamos aqui falando das funções atípicas do Poder Judiciário. Então, nós não estamos falando das funções típicas. Funções típicas, o Judiciário é ele julgar, controlar as leis. Neste organograma, nós estamos falando das funções atípicas do Poder Judiciário. Estamos falando do Judiciário se auto-administrar, estamos falando do Judiciário fazer a sua proposta orçamentária, estamos falando do Judiciário arrecadar custas. Então, este organograma é o estudo do Judiciário nas funções atípicas. Por isso, muito cuidado. Um é o critério do estudo do Judiciário como função típica, outro é o critério do estudo do Judiciário nas funções atípicas. Então, este organograma é estudar o Judiciário de forma atípica, ele se auto-administrando, ele fazendo a sua proposta orçamentária, certo? E aqui, então, nós temos que ter um outro cuidado, que é a diferenciação de orçamento, autonomia orçamentária e financeira. O Judiciário, ele tem autonomia financeira. Por que ele tem autonomia financeira? Porque o artigo 98, parágrafo 2º da Constituição vai dizer para nós o seguinte: as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetados às atividades específicas da Justiça. Então, quando a gente acessa o Poder Judiciário, ele não é gratuito, nós pagamos custas. E nós não pagamos essas custas para o caixa do Executivo, para o Ministério da Fazenda ou para a Secretaria da Fazenda. Nós pagamos
essas custas com uma guia especificamente para o caixa do Poder Judiciário. Então, ele gerencia valores próprios, por isso que ele tem autonomia financeira. Mas está escrito ali no 98.2 que essas custas são exclusivamente para o custeio dos serviços que são inerentes à justiça, tá? Então, isso significa que não são todas as despesas que vão sair deste valor das custas e por isso o judiciário precisa, conforme está estabelecido lá no artigo 99, ele então elabora o seu orçamento. Então, o parágrafo 1º vai dizer: os tribunais elaborarão sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o judiciário faz a sua proposta orçamentária, elabora a sua proposta orçamentária com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, com base na Lei Orçamentária, como todas as demais instituições. Mas, além dele fazer o orçamento, ele tem valores que ele arrecada propriamente e que ele gerencia propriamente. Então, em questões de prova, ou eles vão dizer que o judiciário tem autonomia financeira, ou eles vão dizer que o judiciário tem autonomia financeira e orçamentária. O que não pode é dizer que o judiciário tem só autonomia orçamentária, porque ele não tem só autonomia orçamentária, ele tem tanto autonomia orçamentária quanto tem autonomia financeira. E é por isso que nesse organograma a gente enxerga essa diferenciação em termos de manutenção, em termos de recursos, porque aqui nós estamos falando na diferenciação da administração federal e da administração estadual. Estamos falando aqui de lei que vai de iniciativa para o legislativo, estamos falando aqui da proposta orçamentária em nível estadual que vai ser encaminhado para o governador, vai estar atrelado à arrecadação dos tributos no estado. Vejam, é por isso que eu tenho esse critério de separação aqui, quando eu falo em termos de funções atípicas do Poder Judiciário, que é o judiciário, então, se auto-administrar, certo? E aqui, quando nós falamos, então, de critérios de auto-administração, nós estamos falando de órgãos, né? Nós estamos falando de primeiro grau, segundo grau, ou seja, nós estamos falando de direito administrativo, estamos falando do judiciário seguir as normas de direito administrativo, do judiciário seguir as normas de direito financeiro, de direito orçamentário, porque ele está se auto-administrando, certo? Então, tem que ter essa clareza de quando que o judiciário vai estar atuando na sua função típica e quando que o judiciário vai estar atuando na sua função atípica. Espero que tenham gostado da dica de hoje, que são dúvidas de vários alunos, que é em relação à diferenciação, então, da administração do Poder Judiciário em relação à sua autonomia administrativa, orçamentária, administrativa. Ainda na sequência, nós vamos esclarecer outros detalhes em relação a essa administração. Por enquanto, é só ter clareza que a gente tem que estudar o judiciário sempre na sua função típica e na sua função atípica. Espero que tenham gostado da dica de hoje. A gente se encontra, então, no nosso próximo vídeo com mais dicas para o concurso do Oficial de Justiça. Bons estudos!